Aí, agora sim. Então, na última aula, a gente terminou o conteúdo sobre edição de texto, né? Daí passei a atividade final desse conteúdo para vocês. Alguns já me entregaram, vários ainda não. Então, quem ainda não entregou, dá uma olhadinha lá no Classroom. A descrição da atividade está lá. E as aulas também estão postadas no Classroom. Se algum de vocês precisar de alguma ajuda, alguma coisa assim, pode ou reassistir a aula que a gente falou sobre o tema, ou entra em contato comigo aí que eu já respondo rapidinho e dou uma mão para vocês com esse trabalho final. Beleza? Lembrando, tá? Que se alguém tiver com alguma atividade atrasada, faz o favor de tentar pôr em dia, isso é bem importante para a gente. Além disso, a previsão é que dentro aí do mês, alguma coisa assim, as atividades não presenciais se tornem obrigatórias, então é bem complicado deixar acumular essas e depois mais disciplinas vão entrar no pacote, o que pode ser que dificulte um pouquinho. Então, eu recomendo que todos que puderem aí coloquem as coisas em dia, né? Não só comigo, mas com todos os professores, para que a gente tenha uma transição aí desse modelo APNP para esse modelo novo o mais tranquilo possível, tá? Lembrando que a gente já conversou com todos os professores e todos estão mais aberto possível a receber esses trabalhos, mesmo que os prazos estejam porventura terminado ou né, qualquer coisa assim, não tem problema não. Pode enviar que os professores estão aceitando. Beleza? Então tá. Na última aula nós terminamos o do conteúdo da edição de texto, agora nós vamos para a apresentação, tá? Que é o conteúdo aí do que seria o equivalente ao PowerPoint, né? Para quem usa a suíte da Microsoft, ou do Impress, para quem usa a suíte do LibreOffice, né? O BR Office, LibreOffice aí é tudo Impress. Eu sei que a maioria de vocês já deve ter feito apresentações na vida, né? Mas é sempre bom dar uma olhadinha em boas práticas, em como fazer algumas coisas aí de maneira mais formal, isso sempre ajuda. Tá? Esse conteúdo é para ser um pouquinho mais rápido, eu acredito que aí umas 2, no máximo 3 semanas a gente termina, e aí mais uma semaninha eu deixo de prazo para vocês entregarem para fazer um trabalho final da disciplina, e aí a gente encerra esse assunto aí. Eu vou usar o Google Documentos, né, o editor de slides do Google, e assim como no editor de texto, vocês têm várias opções para entrar nesse editor, tá? Você pode ir direto no Drive, você pode ir no docs.google.com, você pode entrar em várias formas para acessar essa ferramenta. O mais prático para nós, quando for fazer os trabalhos que eu passar, vai ser justamente entrar direto no Classroom e ir lá na nova atividade, né? Você clica nela e manda adicionar uma apresentação nova, que aí ele já linka com a ferramenta, já guarda direitinho na pasta certa e tudo mais. Beleza? Então vou pôr para apresentar aqui. Editor de slides. Aí, já estão vendo? Já, né?
Então, tá, essa aqui é a ferramenta que a gente vai utilizar, essa é a carinha dela. Ela segue a mesma lógica, né, o mesmo layout, o mesmo formato do editor de textos que a gente utilizou. Aqui no menu arquivo a gente tem praticamente as mesmas funções, tá? Se vocês derem uma analisada. Aquela primeira aula que a gente teve no editor de documento, né, de texto, serve bastante para cá também, tá? Então, eu acho que a única diferença que tem aqui mesmo é a questão do importar slides, tá? Importar slides. Importar slides, ele permite que você importe slides de outra apresentação. Então, se você tem alguma outra apresentação que você fez, ou se você tem uma apresentação que você achou na internet, achou legal e quer usar de modelo, então você tem como fazer essa importação direto aqui, tanto direto do teu Google Drive, quanto mandando essa apresentação por upload, né? Selecionando do teu computador. Inclusive, ele aceita até para usar de modelo os arquivos do Office da Microsoft. Então, é bem interessante aí, tá? Então, acho que no meu arquivo essa é a única diferença mesmo. Opa, voltei. Acho que é a única diferença mesmo. O editar é bem similar também, desfazer, refazer, recortar, localizar e substituir. A maioria das opções são bem autoexplicativas, tá? Então, para quem acompanhou a nossa primeira aula de edição de texto, eu acredito que aqui não vai ter problema algum. Antes de começar, eu sempre acho importante a gente começar utilizando essa opção de alterar tema e escolhendo um tema para a nossa apresentação, tá? Tem gente que é muito boa em criar gráficos, em criar esquema de cores, em criar layout e tudo mais. E aí você tem como criar o teu próprio layout sem problema nenhum, tá? Mas eu não sou muito bom nisso, não. Eu confesso que eu sou mais de, de exatas aí, essa parte de arte, de layout, de design não é muito meu forte. Ele vem com vários temas que você pode usar, tá? E quando você seleciona um tema, ele aplica isso a tudo o que você vai utilizar a partir da nos próximos slides que você for adicionando, tá? Ele também tem aqui embaixo a opção importar tema. Então você pode buscar temas na internet, baixar eles e daí usar a opção importar tema e tanto, né, selecionar direto do teu drive quanto fazer o upload do teu computador. Então aqui tem uma variedade relativamente grande de temas, tá? Tem temas claros, tem temas escuros, tem temas bem coloridos, tem temas mais sóbrios, para diversas aplicações diferentes, dependendo do que, né? Ah, é um trabalho de escola, pô, então é mais legal fazer assim. Ah, não, é uma apresentação para um serviço, para um estágio. Ah, não, então talvez seja mais interessante usar algo mais sóbrio. E aí você só escolhe qual tema você quer, tá? Para nosso uso aqui, vou pegar esse verdinho com bolas aqui, tá? Então vamos usar esse tema para o nosso slide, tá? O primeiro slide que ele adiciona para você é um slide que, né, que já vem automático aqui na tua apresentação, é um slide que te permite ter títulos e subtítulos, ou título e legenda, tá? Aqui você só clica em cima dele e vai inserir. Basicamente, vamos colocar aqui a aula de apresentação dos slides. Isso, digitei ali e embaixo você pode colocar ou um subtítulo, tá? Aula 01.
Ou você pode colocar o autor. Ou se for uma apresentação de trabalho em grupo, por exemplo, alguma coisa assim, você pode colocar todos os membros do grupo e tal. Tá? Ele já nos traz pronto esse layout desse slide, justamente porque a grande maioria das pessoas, né, a grande maioria das apresentações, a primeira tela é essa, o primeiro slide é esse. Reparem que se eu clicar em cima de alguma coisa, ó, ele aparece esse quadradinho em volta com esses quadradinhos no meio aqui, e aí eu posso aumentar o tamanho, reposicionar, fazer de um jeito que eu acho mais interessante. Inclusive tem essa bolinha um pouquinho mais para cima, que eu posso usar ela para girar. Então, eu poderia, sem problema algum, fazer algo desse tipo aqui. É não tão reto assim. Acho que assim. Tá? Então são opções que a ferramenta me dá. Nesse caso eu vou dar um Ctrl Z para voltar ao normal. Aí, e essa é a minha tela inicial. Sempre que a gente trabalha com slides, a gente vai inserir novos slides, tá? Então, para inserir novos slides, eu tenho a opção esse maisinho aqui, ó. Eu posso clicar direto no mais ou usar a opção melhor, que é apertar essa setinha para baixo, do lado do maisinho. Quando eu clico na setinha para baixo, ele me dá opções de que tipo de slide que eu quero ter no meu, né, que eu quero inserir como próximo slide. Slide de título, slide de cabeçalho de seção, título e corpo, título e duas colunas de texto, somente título, texto numa coluna só. Então isso é importante porque normalmente eu já sei o que eu quero colocar, tá? Então, por exemplo, vamos colocar aqui um cabeçalho de seção. Por algum motivo esse tema tem essa troca de cores aí de verde para alaranjado. Vamos ver se vai ficar bom assim. Então, aqui é o título da minha apresentação como um todo, e aqui eu vou colocar o título da sessão, ou um subtítulo aí, por exemplo, Introdução. Tá? E aí eu começo a estruturar o trabalho do jeito que eu achar interessante. Então, o segundo slide, vamos, por exemplo, pensar que eu quero só colocar esse subtítulo, eu vou inserir o terceiro slide. Aí no terceiro slide já pode ser mais um slide inteiro de, de título e texto, tá? Que esquisito esse layout verde, abóbora, branco. Mas vamos lá. Então, esse slide de título e texto é o que vai fazer parte, que é o que vai criar, né? Vai ser a grande parte da tua apresentação. Você vai ter um slide de título, um slide inicial, um slide de título, e aí você vai ter 4, 5, 6, 10 slides de título e texto. Volta a ter mais um subtítulo, né, ou um título grande aí, e depois mais alguns slides de título e texto. Então você vai organizando o teu trabalho dessa forma. Tá? Então, por exemplo, primeiros passos. Tá? Então aqui eu posso usar essa função de lista, né, ou a de lista com marcadores. Se eu quiser apresentar, ao invés de colocar texto corrido aqui, quiser colocar só os tópicos que eu quero falar, essa é a gente utiliza essas listas aqui. Nesse caso, vamos colocar uma lista numerada. Primeiros passos. Criar uma nova apresentação. Selecionar o tema que esta
tá? Então aí eu preencho esse slide da forma que eu achar interessante e vou colocando os meus conteúdos, tá? Como eu falei para vocês, esses slides de título e texto, muito provavelmente você vai ter, título e corpo, né? Você vai ter vários desse no teu trabalho. Tá? Primeiros passos, boas práticas. Tá? Então, esse é um formato básico para o meu slide. Aqui do lado esquerdo, ele sempre vai manter para mim, a não ser que eu mande ocultar, tá? A lista dos slides que eu vou utilizar na minha apresentação. Ele também permite que, se eu clicar e arrastar, eu mude a ordem desses slides como eu achar mais interessante. Tá? Então, essa reordenação eu posso fazer direto nessa lista aqui, é bem bacana, ajuda bastante. Vamos inserir mais um slide, tá? Aqui, eu quero inserir um slide com uma figura. Ele não tem uma opção direto para slide com figura. E aí eu posso fazer tanto título e corpo, como somente título, ou como texto em uma coluna, para ficar o texto só de um lado e do outro lado ficar em branco, ou a legenda, né, que daí fica só a legendinha embaixo, ou eu posso usar o em branco mesmo, como eu achar mais interessante. Vou aqui no título e corpo mesmo, ó. Reparem que ele tem a opção clique para adicionar texto. Nesse caso, eu não vou adicionar o texto. Tá? Nesse caso, como eu quero utilizar uma figura, eu não vou utilizar o texto. Aqui eu posso usar tanto o menu inserir, que vai me dar várias opções, tá? Imagem, caixa de texto, áudio, vídeo, forma. Nesse caso, a gente quer uma imagem. A imagem é a mesma função, as mesmas funções que a gente viu lá no editor de texto, tá? Posso pegar direto da câmera, posso mandar o link, posso pegar do Google Fotos, do Google Drive, fazer o upload do computador, ou pesquisar na internet, tá? Então, vamos colocar pesquisar na internet aqui. Não tem muito bem o que eu quero. Vamos usar esse logo aqui, ó. E aí, você clica no que eu quero. Se eu quiser mais de um, eu posso clicar em mais de um também. Ele vai inserir mais de um. E vou mandar inserir, tá? Aí ele vai inserir essa imagem. Lembrando que eu posso utilizar os quadradinhos no canto para redimensionar ela como eu achar interessante, tá? Nesse caso, eu posso excluir a caixinha de texto também. Se eu não for utilizar caixinha de texto, eu posso excluir ela. Só que reparem que para mim excluir essa caixinha de texto, não adianta eu clicar nela e tentar apertar delete, ele não vai excluir, tá? Quando eu quero excluir caixinhas desse tipo, que são transparentes, né, que são translúcidas aí, eu tenho que clicar na borda dela. Então, reparem, eu não sei se vocês estão vendo o cursorzinho do mouse meu. Se tiverem, melhor ainda. Se não tiver, é uma pena, mas eu vou descrever só o que acontece. O meu cursor aqui, quando está no lugar do texto ou fora do texto, ele é uma barrinha para mim digitar o texto. Se eu pôr fora do texto, ele vira o cursorzinho do mouse, a setinha normal. Mas se eu apontar para a borda dessa caixinha, ele vira quatro setinhas apontando para, né, os dois lados, para cima e para baixo. Então, para mim excluir a caixinha de texto, eu tenho que clicar na borda dela quando o cursor do mouse muda. Se eu clicar na borda dela, reparem que essa borda tá azulzinha, né? Tá azul. E os quadrados estão azuis também.
Se eu clicar na borda, opa, o, o, a cor da seleção não muda, mas agora volta a ter clique para adicionar o texto aqui dentro. E aí eu aperto Delete, tá? Então isso é importante, sempre que você vai usar, serve também no editor de texto, tá? Eu acho que eu não cheguei a falar para vocês. Mas quando você põe uma caixinha de texto, alguma coisa, sempre que você quer excluir ela, você clica na borda, tá? Quando você clicar na borda, aí sim, ela entra no modo que você selecionou a caixinha. Se você clicar dentro dela, ela acha que você está querendo excluir o texto que está dentro dela, mesmo que esteja vazio, tá? Então, isso é um pouco chatinho. Também é legal saber que se eu clicar com o botão direito do mouse, dentro da caixinha de texto, ele me dá algumas opções. Ele me dá algumas opções. Mas se eu clicar com o outro botão do mouse na borda da caixinha, aí ele me dá outras opções, tá? Por quê? Porque agora eu estou vendo as opções da caixa de texto e não do texto que está dentro da caixa, tá? Então isso é bacana que a gente saiba aí para que, né, ajude a tratar com essas caixinhas de texto que às vezes são bem chatas mesmo. Quando eu for redimensionar a imagem, pessoal, e outras coisas também, se eu selecionar esse quadradinho de redimensionar, esse quadradinho aqui, né, que está aqui, ó, se eu usar os dos lados ou do meio, né, ou do meio, de cima, de baixo e dos lados, eu vou redimensionar de uma forma que eu desfigura a figura, eu mudo a proporção dela, então ela fica esquisita, tá? Então a gente sempre evita usar esses quadradinhos de redimensionar, esses de meio. A gente tenta usar sempre esses dos cantos, das quinas aqui, ó. Por quê? Porque quando eu uso esse aqui, ele redimensiona mantendo a mesma proporção, tá? E aí acaba que fica muito mais agradável, tá? Todo mundo já deve, deixa eu... Foto do Gustavo Lima, beleza. Então vamos colocar qualquer foto aqui, ó. Vocês já devem ter notado que, né, se você pegar uma foto qualquer e redimensionar ela usando os quadradinhos, né, laterais, você acaba desfigurando essa foto, ó. Então fica bem ruim. Bem ruim às vezes, tá? Então a gente sempre evita redimensionar usando esses quadradinhos do canto. É sempre melhor você redimensionar usando os quadradinhos das quinas, porque aí ela sempre vai manter a borda, a proporção da foto. Então isso é bem bacana que a gente... Aí, ó, ficou 10. É bem bacana que a gente saiba fazer para evitar, né, que as fotos fiquem distorcidas. A caixa de texto, aqui no menu inserir, a próxima opção é caixa de texto. Ela, quando a gente manda inserir um slide novo do tipo título e corpo, ele já vem com uma caixa de texto aqui em cima, para mim, para colocar o título, e já configurada para um tamanho maior, para ficar padrão com as demais caixas de título, com os demais títulos das outros slides. Ó, podem ver, se você prestar atenção no título aqui, ó, você vai ver que todos eles têm o mesmo tamanho. Então, ele nos ajuda com isso. Mas eu tenho também a opção de inserir novas caixas de texto aqui. Se eu clicar em inserir nova caixa de texto, aí eu posso colocar uma caixa de texto nova onde eu quiser, tá? Quero colocar uma legenda aqui embaixo da minha figura, tem também. Ele não faz essa configuração prévia de tamanho de fonte, ele não faz nada, mas eu posso configurar
do jeito que eu quiser, diminuir a fonte aí. E configurar ela do meu jeito, tá? Então, essa é uma possibilidade bem grande aí, e fica bem legal para que eu possa organizar melhor os meus slides, tá? E eu posso colocar a caixa de texto onde eu quiser. Só é interessante lembrar dessa questão de redimensionar ela. Inclusive, quando você está redimensionando, quando você alinha com algumas coisas, é importante, é bacana ver que ele te diz, ó, agora está alinhado. Então, isso facilita na hora de você fazer um slide, né, mais alinhadinho e tudo mais. Então, é legal utilizar essas funções dele aí. Caixa de texto é o próximo. Áudio, ele pede para você buscar áudios no teu Google Drive, ou áudios que pessoas compartilharam com você, ou áudios recentes, aí eu posso mandar áudio no meu computador também, e aí ele fica uma barrinha, aqui ó, um botãozinho para você apertar durante a apresentação para tocar esse áudio, tá? Então, quando eu estiver apresentando, vai ter esse botãozinho, e quando eu clicar nele, ele vai começar a, a, a tocar esse áudio, ou eu tenho a opção de colocar ele para tocar automaticamente. Então, são algumas opções aí. Dá para configurar até o volume como eu quiser, tá? Então, isso é uma função interessante. A gente evita um pouco usar funções como áudio, porque a gente nunca sabe como que é onde eu vou estar apresentando, tá? Talvez eu vou apresentar num auditório onde tem o, o projetor, mas esse projetor não tem som. Ou talvez eu vou apresentar num auditório e o projetor tem som, mas esse som é meio fraco, é meio ruim. Porque projetor não é equipamento de som, né? Então, é importante sempre que a gente vai usar esse tipo de ferramenta, áudio e vídeo, é importante pensar em testar antes, tá? Porque às vezes se é um lugar muito grande, o som não vai alcançar todo mundo, às vezes é o pessoal do lugar onde você vai, né, ou o professor, no caso de uma apresentação para professor, ou se você for fazer uma apresentação num auditório, em algum lugar maior, às vezes as pessoas vão preferir que você mande o arquivo do áudio para que elas ponham para tocar, não na apresentação, aí eles põem para tocar no equipamento de som. Então, são várias opções aí. Tá? E o ideal é que a gente sempre tente testar antes para evitar que dê problemas. Tem a função de deixar em tela cheia, sim, Bernardo. Aqui em cima, tá? A gente tem o apresentar, tanto apresentar desde o início quanto apresentar normal. E, além disso, ele também tem a opção de apresentar em outra tela. Tá? Se alguém tem alguma Smart TV ou tem um Chromecast ligado, aí você tem a opção de apresentar em outra. Ele detecta aqui e te dá a opção de apresentar lá no Chromecast ou na Smart TV. Tanto que alguns lugares já estão, ao invés de passar, por exemplo, algum cabo HDMI até o projetor ou alguma coisa assim, liga um Chromecast. Não sei se vocês já usaram o Chromecast, é aquela ferramenta, aquele aparelhozinho que transforma a TV numa Smart TV. E ele funciona nos projetores também. Então você coloca no projetor, aí você consegue apresentar pelo celular ou pelo notebook, direto do coisa. É uma função bem bacana. Essa de apresentar remoto eu acho fantástica. Tá? Então tá, inserimos a figura, e ele também tem opções aqui de configuração, tá? Como que eu quero que apareça esse iconezinho. Acho que até tem a opção de aparecer. Deixa eu tirar minha câmera da frente. Não tem não. Mas né, ele me permite fazer algumas configurações. Esse menuzinho do lado, ele sempre está aqui para fazer esse tipo de configuração, tá? Como que eu quero que as coisas fiquem ou apareçam.
E a próxima opção é o vídeo, que é a mesma lógica, tá? Vou buscar aí um vídeo no YouTube, por exemplo. Vou selecionar e vou colocar ela no slide do jeito que eu quiser. E aqui eu também tenho as duas opções. Tem a opção de começar quando chegar a apresentação aqui, começar com ele travado, ou reproduzir automaticamente. Chegou no slide, ele começa a tocar. Tá? Além de outras opções aí que ele também me dá aqui do lado. Tamanho, rotação, tem um monte de formas de fazer esse tipo, a configuração desse tipo de coisa aí. Tá? E aí o meu slide vai ganhando corpo. Vamos inserir mais um slide. O próximo pode ser só de legenda. Ó. Quando eu ponho o slide de legenda, reparem que quando eu ponho o slide de legenda, ele muda um pouquinho o layout. Ó. Aqui no slide padrão de título e texto, esse detalhezinho, sei lá como chamar isso aqui, esse detalhe, esse gráficozinho do quarto de círculo aqui, ele está lá em cima, do lado do título. Se eu insiro um slide só de legenda, esse detalhezinho do gráfico vai lá para baixo. Então, isso é uma coisa que existe essa opção nos temas que você selecionar. Pode ser que alguns slides tenham algum gráfico, alguns slides tenham outro. Aqui, esse slide de título, ele é bem colorido. Quem criou esse tema tem essa opção. Pode colocar uma imagem de fundo, pode colocar o que ele quiser aí, que isso permite, né? E eles sempre tentam fazer de uma forma que fique bacana, que fique bem agradável. Então, ele imagina que se esse aqui é um slide de legenda, aqui embaixo vai a legenda e em cima vai uma figura, vai alguma outra coisa. Então, por isso que ele já deixa esse espaço em branco lá em cima. Tá? Áudio, vídeo, o próximo é a forma. A forma é um desenho básico aí para você tentar fazer, colocar algum detalhe na tua apresentação, ou tentar fazer algum tipo de diagrama, apesar dele ter uma opção de diagrama que é melhor para isso. Mas eu tenho a opção de colocar aqui, por exemplo, um bagulho desse aqui, tá? E aí eu posso colocar, se eu quiser, dentro dessa forma, eu posso colocar uma caixinha de texto. Aí, por exemplo, assim, tá? Então, essa inserir formas é para detalhezinhos. Tá? Ele tem um negócio bacana aqui também, que são as setas, né? Então, dependendo do que eu estou fazendo, por exemplo, no slide anterior, eu posso utilizar o inserir forma seta e colocar uma setinha aqui, ó. Tá? Posso fazer da seguinte forma. Tá? Então, eu posso tentar criar aí alguns detalhes do tipo que me ajudem a fazer essa organização do meu texto aí. Por exemplo, tá? Apesar que esse esquema de cor ficou horrível, né? Eu tenho como aqui do lado em algum lugar opções de formatação. Olha, preciso confirmar onde é que aparece isso, que antes vinha aqui do lado as opções de cores, agora ele não tá aparecendo mais.
Aqui em cima, cor de preenchimento. Então eu posso selecionar as cores que eu achar mais interessante, né? Tem algumas formas de configurar esse tipo de forma, tá? Sinais para usar para equação. Tá? E com isso eu vou construindo os meus slides da forma mais que eu achar mais interessante possível. Beleza? 10 horas, pessoal, para encerrar. Alguém tem alguma dúvida aí? Por favor, mande no chat. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não? Tudo certo? Então, tranquilo, pessoal. Obrigado pela presença aí, obrigado pela participação. Deixa eu encerrar esse compartilhamento. Se quiserem dar uma treinada, abram uma apresentação nova, você pode ir direto no teu Google Drive lá, assim como a gente usou o Google Drive para criar um novo documento de texto, você pode usar o Google Drive para criar uma nova apresentação, e ele vai guardar já direto no Google Drive isso aí para você, beleza? Qualquer dúvida, dessa semana, como a gente ainda está no básico, eu não vou passar atividade para vocês não, tá? Então, podem usar essa semana para fazer a dos outros professores aí. Na próxima semana a gente quase termina o conteúdo de slides, e daí eu passo uma atividade para vocês fazerem no Classroom. Beleza? Obrigado pela presença, pessoal. Obrigado pela participação e até a próxima aula, até a semana que vem. Bom restinho de semana.